Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, e hoje é dia de Vascão, meu amigo. Clássico contra o Botafogo. O Vasco já ganhou um respiro com a classificação aí automática às quartas de final do Campeonato Carioca, aquela famosa classificação culposa, né? Quando não há intenção de se classificar, né? Mas o Vasco conseguiu se classificar graças a méritos de outros adversários e com isso o Vasco hoje precisa vencer o Botafogo somente para definir qual será o seu adversário nas quartas de finais aí da competição do Campeonato Carioca, né? Vamos falar muito desse jogo, provável escalação, jogadores que estão voltando aí a serem relacionados, também tem jogador que está fora do jogo de hoje. Vamos também falar aqui de reforços, cara. A situação que o Vasco definiu do Alan, o jogador não vem, mas tem um porém nessa situação. O Admar Lopes quer jogador de nome, quer jogador de peso aí, de mais qualidade no Vasco do que era propriamente esse jogador que está indo para o Corinthians. Vamos explicar muita coisa do mercado do Vasco, chegada de reforços aí, com certeza muita coisa acontecendo lá no Vasco. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. A gente quer chegar a 230 mil inscritos. Hein? Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai encarar o Botafogo às 6 horas da noite ou às 6 da tarde, para quem preferir. Jogo que será em São Januário, com transmissão da Rede Globo e também do Premier Clubes. O Vasco aí já está classificado, como eu disse no início do vídeo, às quartas de finais aí do Campeonato Carioca e vai agora decidir qual será o seu adversário. Se o Vasco vencer o clássico hoje, vai encarar o Volta Redonda. Se perder, vamos encarar o Fluminense num clássico já logo de cara, que para mim poderia ser a final do Campeonato Carioca, né? Mas o Vasco, se tropeçar hoje, como vem tropeçando aí nos últimos jogos, pode ser que irá enfrentar o Fluminense nas quartas de final, e o Vasco vai ter aí muita dificuldade no jogo de hoje, né? Porque o Vasco não está conseguindo se impor quando joga em São Januário contra adversários fracos, como foi o caso do Madureira e esse último jogo contra a Chapecoense. O Vasco não conseguiu traduzir algumas chances que teve em gols, e pelo contrário, né? Acabou cometendo os mesmos erros de sempre levando o gol e decepcionando sempre a torcida, né? Infelizmente, o torcedor no último jogo contra a Chapecoense ficou bem decepcionado, para não falar outra coisa aqui, porque realmente, velho, o que o Vasco fez naquele jogo foi um absurdo. Perdemos um caminhão de gols, principalmente com o nosso centroavante, que veio para o Vasco a peso de ouro, a pedido do técnico Diniz. O Vasco perdeu muita chance, não deveria ter perdido aquele tanto de gols, um cara que chegou para ser o substituto do Ryan, meu amigo. Olha o nível que é a contratação do Brenner. Ele chegou simplesmente para ser o titular após a saída do Ryan. Com certeza aí, velho, tem uma grande expectativa em torno desse jogador, que para mim hoje ele vai perder a posição para o Spinelli, que é novo reforço do Vasco, que já desembarcou ontem no Rio de Janeiro. E com certeza, a gente torce muito para que os outros reforços contratados comecem a jogar bem, como por exemplo o Marinho, um jogador que chega com status titular, só que ele ainda está sem ritmo de jogo, é início de temporada para ele também, ele não joga desde o meio de dezembro, mais ou menos, mais de um mês o jogador não vinha atuando, e agora ele está entrando aí nos jogos do Vasco, só que não está mostrando tanta coisa assim. O jogador vai precisar ainda de uma adaptação, vai precisar ainda de ritmo de jogo, como eu falei, para poder, quem sabe, lutar por uma titularidade no time do Vasco, né? Com certeza, o torcedor tem uma grande expectativa nesse ano de 2026, só que, por outro lado, a gente já está sendo muito decepcionado com as atuações do Vasco, e principalmente com o nosso treinador, Fernando Diniz, que continua totalmente respaldado pela diretoria do Vasco, mesmo com o fraquíssimo desempenho do nosso time, péssimos números, péssimo aproveitamento desse treinador, e ele segue lá no comando do Vasco. A gente não tem nenhuma luz no fim do túnel, cara. Eu, sinceramente, não acredito mais em nada que vem do trabalho do Fernando Diniz, só temo pelo pior. A única coisa que eu fico esperando sempre desse time do Vasco é o pior, porque não dá pra gente esperar grandes coisas desse treinador, que ele já perdeu o elenco, ele já perdeu credibilidade com o elenco, já esparrou o jogador ao vivo, não consegue fazer o Vasco jogar. O que esperar mais do Fernando Diniz no Vasco? Não é somente o pior, né? O que resta é a cada jogo o Vasco decepcionar mais ainda a gente, né? Só que ainda tem sempre aqueles torcedores que acreditam na velha frase clichê, o Vasco é para quem acredita, né? Quantas vezes a gente acreditou nesse time e sempre foi decepcionado no final? Um grandíssimo exemplo foi a final da Copa do Brasil, onde a gente perdeu para o Corinthians, né? Mas falando da realidade, o Vasco hoje tem um jogo difícil, por mais que o Botafogo aí dá mostras que pode poupar jogadores para essa partida, mas somente minutos antes da partida que a gente vai saber como que vai vir o nosso rival. O Vasco hoje
deverá mandar a campo um time talvez até certo ponto mesclado, mas a expectativa é que tenhamos força máxima para esse jogo, exceto o Carlos Cuesta, que não será relacionado para a partida de hoje. Não foi divulgados os motivos da não relação do jogador, assim como também do Lucas Freitas e Vitor Luiz. O Lucas Freitas estaria lesionado, por isso que ele não vem aí sendo relacionado para os jogos do Vasco. O Vitor Luiz está para sair do Vasco, o Vasco não vai utilizar mais esse jogador. Nos últimos dias se especulou que o Vasco teria oferecido o Vitor Luiz ao Internacional e também que ele estaria já em negociações com o Fortaleza. Vamos ficar aí no aguardo quanto à saída desse jogador. Me estranhou, sim, a ausência do Carlos Cuesta na lista de relacionados, ainda não saiu, mas as informações do canal Atenção Vascaínos dão conta que o Cuesta não será relacionado. Por outro lado, outros jogadores que não vinham sendo relacionados estão de volta, como o caso do PH, que estava lesionado. De fato, o jogador tinha uma lesão. O silêncio do Vasco causou várias especulações. Muitos torcedores acreditavam que o PH estava saindo do Vasco, que estava de chinelinho, que não queria jogar, que queria sair do clube, por conta do silêncio do Vasco, que não trouxe informações. O departamento médico do Vasco não trouxe nenhuma informação que o jogador estava de fato lesionado, né, para confirmar isso para o torcedor. Aí abriu espaço para especulações. Acho que falta muita comunicação entre a diretoria, entre os departamentos do Vasco e o torcedor, porque isso aí abre margem para várias especulações e acaba que o jogador, a família do jogador, empresário do atleta, o próprio Vasco, não gostam das notícias que ficam circulando por aí, porque eles mesmos abrem espaço para especulação. Se o Vasco fosse mais transparente, chegasse e mostrasse, pô, o jogador está de fato lesionado, não vai jogar, aí ficava nítido para todo mundo. Não é negociação, o jogador não está saindo, ele só está lesionado. E a situação do PH causou um grande constrangimento nos torcedores que não entenderam por que ele ficou de fora de vários jogos do Vasco. A resposta foi trazida não pelo Vasco, mas sim pelo canal Atenção Vascaínos, que o jogador de fato estava lesionado e se recuperou e está de volta e vai ser relacionado para o jogo de hoje. Não sabemos se ele vai ser titular no lugar do Pumita Rodrigues, que é o artilheiro do time do Vasco. Eu acho que hoje é difícil tirar o Pumita do time do Vasco, hein, cara? Vamos ver. Mas, continuando aí, quem também está de volta é o horroroso Matheus França. Na minha opinião, nem tinha que mais ser relacionado. Ele vai pelo menos ficar no banco de reservas hoje. Possivelmente, hoje devemos ter Léo Jardim, Pumita ou PH na lateral, a zaga com Saldívia, Robert Renan, a lateral esquerda com Piton. Não vamos ter o Cuiabano, o Diniz deixou claro isso na última coletiva, depois do jogo contra a Chape, que o Cuiabano não iria fazer sua estreia no Clássico diante do Botafogo. Meio campo ali com Barros, talvez Thiago Mendes. Não sabemos se o Thiago Mendes será titular no jogo de hoje, ou se vai ter algum outro volante, Tietê ou Hugo Moura. Mais à frente ali, Coutinho, ou quem sabe Rojas. Também no ataque, Nuno Moreira, Andrés Gomes e possivelmente o Brenner. Esse é o provável Vasco que vai encarar o Botafogo aí. Como eu disse, são duas escalações, tanto a do Vasco e a do Botafogo, que a gente não sabe ao certo qual será. Não tem como cravar aqui qual será a escalação, mas segundo várias fontes aí, essa é a provável escalação que o Vasco poderá mandar a campo hoje. Comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar para esse clássico diante do Botafogo. Cara, dadas as proporções do que eu venho assistindo do Vasco, o máximo que o Vasco vai conseguir hoje é um empatezinho, hein? Vamos torcer para a vitória, mas eu não estou muito confiante, mais uma vez. Como foi naquele jogo contra a Chapecoense, para mim eu desmotivei bastante depois do jogo contra o Madureira, mas aquele jogo contra a Chapecoense, cara, mostrou, escancarou a fragilidade do nosso elenco, a incompetência do nosso treinador e principalmente dos jogadores do Vasco, né, cara? Comenta aí se você está confiante numa vitória no Clássico hoje diante do Botafogo. Bom, pessoal, como a gente falou aí do Cuiabano, ontem o Vasco anunciou oficialmente a contratação desse jogador e ele claramente aí não vai entrar em campo hoje, o Diniz mesmo confirmou isso, mas também, além dele, quem chegou no Vasco ontem foi o Spinelli, né? Já falou como jogador do Vasco praticamente. Nos próximos dias o Vasco deverá anunciar oficialmente essa contratação. É o Pumita com a peruca, né, cara? É a cara do Pumita, né, cara? Muitos memes aí rolando aí nas redes sociais, cara. Eu sempre achei esse jogador parecido com o Pumita desde o primeiro dia que eu vi a foto dele para trazer aqui no canal. Fiquei, cara, esse jogador parece alguém que joga no Vasco. Eu fui pensar e vi, cara, é o Pumita, velho. Realmente, muito parecido. E claramente ali, se o Pumita deixar o cabelo crescer, mano, vai ficar idêntico. Dois irmãos gêmeos ali. Com certeza a gente torce muito para que o Spinelli seja o homem-gol do Vasco, ganhe a posição titular, porque ele, para mim, é mais jogador que o Brenner e tem condições, sim, de ser o titular incontestável do nosso ataque nessa temporada de 2026 e promete muitos gols, né? O jogador foi eleito o melhor atacante do campeonato equatoriano, foi um baita jogador na Copa Sul-Americana, o Independiente Del Valle não conseguiu o título, mas o Spinelli foi um jogador importante, né? E mostrou muita qualidade nesse último ano de 2025 e chega no auge, né?
Isso que importa para nós torcedores, né? O jogador está vivendo a melhor fase da sua carreira, diferentemente do Brenner, que está vivendo uma fase em baixa, né? Tomara que dê certo aí essa chegada do Spinelli. Outras situações, o volante Alan estava em negociações com o Vasco, o jogador a princípio queria jogar no Vasco, só que o grande entrave teria sido o salário do jogador. Só que essa informação foi desmentida. Com certeza também tem essa situação do salário, mas o principal fator do Alan não ter fechado com o Vasco foi porque o Admar Lopes vetou a negociação. O jogador já tinha o ok do Diniz, do Felipe e também do presidente Pedrinho. Porém, o Admar Lopes analisou melhor, viu que o jogador não iria agregar em absolutamente nada no elenco vascaíno e ele optou por não dar seguimento nas negociações. Entrou num consenso claramente com a diretoria e com o nosso treinador que o Vasco não iria fazer esse alto investimento para pagar um salário elevado a um jogador que não vai te entregar absolutamente nada em campo. Um jogador fraquíssimo, desde o início aqui a gente falou que era um jogador fraco, até dei o exemplo que eu conversei com amigos mulambos que torcem para o Flamengo, que me disseram que o Hugo Moura é melhor que ele. Por aí você já vê o nível técnico desse jogador e, com certeza, na minha opinião, o Vasco fez o certo. E o Admar Lopes, cara, ó, palmas, meu amigo, é um profissional de extrema qualidade. Se fosse qualquer outro profissional que estivesse trabalhando ali como diretor do Vasco, teria trazido esse jogador para o Vasco, arrebentado os cofres, pagando um altíssimo salário a um jogador que não iria jogar absolutamente nada no Vasco. Muito ruim esse jogador, louco é quem contrata, né? Como o Corinthians está fechando essa contratação. O Admar Lopes, por sua vez, deseja trazer um jogador com maior capacidade, um jogador com mais qualidade, de mais peso do que era propriamente o Alan. Essa é a informação que a gente tem quanto à busca por um volante. O Vasco tem até o dia 3 de março para fechar essa contratação. As últimas informações do jornalista Lucas Pedrosa trouxeram que o Vasco busca um volante e um zagueiro. Não sabemos ainda quais os nomes desses jogadores. O que a gente teve aí de especulação, de fato, foi do Alan, só que não foi adiante. Agora, com o Admar Lopes, o Vasco busca um nome mais importante, mais interessante no mercado. E a gente vai ficar na guarda aqui quanto à chegada desse camisa 5 ou camisa 8, que o Vasco tem que contratar. Precisa urgente trazer esse jogador de meio campo. Também precisa de mais um zagueiro ali. Com certeza um zagueiro, talvez, que atue pelo lado esquerdo ou até mesmo pelo lado direito também, né? Comente o que você espera desse mercado do Vasco. Aparentemente, o Vasco busca somente mais esses dois reforços aí, não tivemos mais novidades. Se o Vasco busca talvez mais um meio de criação, que na minha opinião tinha que buscar, o Vasco tinha que trazer mais um 10 de qualidade para o meio campo. Também precisaria de mais um atacante, na minha opinião, um atacante de lado, independentemente se joga pela direita ou pela esquerda, acho que poderia trazer mais um. Mas o Vasco tem pouca grana, eu não acredito que fará grandes movimentos para o ataque do meio para frente, né? Talvez do meio para trás o Vasco faça aí essas contratações, como a gente falou. Comenta aí o que você acha do Admar Lopes, cara, um baita profissional, tá fazendo aí tudo correto pelo Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Lembrando que hoje a gente vai trazer pós-jogo aqui no canal, hein, cara? Independentemente do resultado aí, a gente hoje vai trazer pós-jogo. Eu não gosto de trazer pós-jogo aqui no canal quando o jogo é no meio da semana, 9h30 da noite, cara. O jogo acaba quase meia-noite. O Vasco praticamente me faz quase dormir assistindo o jogo. Por isso que eu não estou trazendo tanto pós-jogo aqui. E também quando eu trago pós-jogo aqui pro canal, poucas pessoas assistem, preferem assistir de outros canais. Eu entendo, também eu assisto de outros canais. Mas sempre no dia seguinte a gente traz aqui a nossa análise do que eu achei da partida. Mas hoje sim, especificamente por ser clássico, vamos trazer sim esse pós-jogo aqui no canal. Tamo junto, muito obrigado e é nóis.